ator, o Ryan Hurst, ele se preparou, ganhou músculos, passou meses gravando a série de God of War. Ele fez as próprias cenas de ação. E aí, numa cena de luta, ele se machucou sério e foi pra cirurgia. E o estúdio, cara, em vez de esperar ele se recuperar, simplesmente trocou de ator. Demitiu o maluco. Literalmente, ele foi demitido. Acompanha, né, God of War? A produção, a pré-produção, essas gravações que tá acontecendo da série. Você deve ter visto a bomba. Ele tava gravando, né, pra caramba, já tava lá. E não foi porque ele brigou com a produção, não foi treta de bastidor, não foi cancelamento, foi uma lesão. Fazendo o trabalho dele, mesmo assim, ele perdeu o papel. E aí bateu aquela pergunta na cabeça de todo mundo. Porra, tirar o cara justo agora, sabe, depois de tudo que ele passou. Em janeiro desse ano, a Amazon e a Sony anunciaram que o Ryan Hurst ia ser o Kratos. E o legal disso é que o Hurst não é um estranho, né, no universo de God of War. Ele já tinha trabalhado nos jogos. Foi ele que dublou o Thor lá em God of War Ragnarok. You're not from here. We got a tradition called blood payments. It means I get a piece. E ele mandou tão bem que acabou sendo indicado ao prêmio BAFTA pela atuação. Ou seja, o cara tava, né, nesse universo antes, já tava lá. Intensidade, cara, tudo perfeito, sabe? E pra melhorar ainda meteu shape pra série, cara. O cara tava lá, porra, perfeito pra série. Agora, ele ia ser o Kratos, tipo, era um nerd vivendo um sonho, concorda? Só que nem todo mundo comprou essa ideia. A escalação do Hurst dividiu a galera. Teve muita gente empolgada, mas teve também um monte de gente torcendo o nariz, achando que ele não tinha o físico, não tinha energia. Mas um baita sinal verde quando ele foi anunciado foi o próprio Christopher Judge, que é a voz do Kratos nos jogos desde 2018, cara. Porra, ele deu um maior apoio pra escalação do Ryan Hurst. Só a escalação já tinha rachado a fanbase. A primeira imagem oficial, cara, meu irmão, foi o caos completo. Em fevereiro, a produção soltou a primeira foto. O Kratos meio curvado, né, com a cara estranha, ensinando o Atreus a caçar. Então a internet pegou fogo. Muita gente jurou que a imagem era feita por inteligência artificial, de tão estranha que a imagem tinha ficado. Teve gente reclamando, falando que era cosplay barato, dizendo que tava limpo demais, sem aquele shape monstruoso dos jogos. E não parou nos fãs anônimos, não. Até o David Jaffe, que é o criador original de God of War, foi lá no canal dele, meteu o pau na foto. O cara reclamou. I think... I mean, what do you want me to say? Falando assim, parece até sensacionalismo, né? Mas foi o que aconteceu. E é aqui que a gente tem que começar a ter cuidado. Porque o David Jaffe, ele fez questão de dizer que estava criticando a foto. Mas o estrago estava feito, cara. Já estava lá na boca da galera. Antes mesmo de lançar um segundo de cena, a série já tinha virado uma piada, de geral debochando. Porque enquanto a internet ria, o Hurst estava lá, ralando pra caramba. As filmagens estavam rolando em Vancouver desde fevereiro e o plano era gravar 2 temporadas de uma vez só. Ia ser trampo direto até 2027. Cara, é produção gigante, dinheiro pra caramba, meses e meses de trabalho pesado. E o cara tava se dedicando de corpo e alma. Bom, aí chegou o fim de junho. Numa cena de acrobacia, o Ryan Hurst rasgou o bíceps. Então imagina a dor. A produção parou na hora, cara, ele foi cuidar do braço. Enquanto isso começou aquela reunião de bastidor pra decidir o que fazer. E aí, cara, vamos esperar o cara curar ou vamos partir pra outra? E a decisão foi um choque, né? A Sony e a Amazon resolveram partir pro recast, que é trocar o ator, arranjar um Kratos novo. E substituir, galera, o protagonista no momento desse, significa recomeçar do zero e refazer tudo, né? É lógico, recomeçar. Vão ser meses de trabalho jogados fora. O cara se machucou trabalhando, fazendo a própria cena, se dedicando ao máximo, e a recompensa foi perder o papel da vida dele. Foi o que aconteceu. Porque vamos combinar, meu irmão. Pô, isso era provavelmente, porra, o maior papel da carreira do cara. Ele tem 50 anos, tudo bem, né? Ele ficou conhecido por Sons of Anarchy, né? pelo Beta em The Walking Dead também. Ele teve lá em Duelo de Titãs, agora na Odisseia. É o tipo de papel que muda uma carreira inteira. E ele perdeu tudo numa cena, cara. Numa cena de ação. Então, sim, no impacto emocional, é sacanagem, é injusto. Será que não dá pra esperar o ator se recuperar? Depende. Vamos usar a lógica pra olhar essa situação com calma. Recuperação desse tipo de lesão leva meses. Dependendo, de 4 a 6 meses ou até mais. Só que isso é só pra superar a lesão. E isso pra uma pessoa normal precisa só voltar a viver a vida dela, entende? Agora imagina pro Kratos. Porque o Kratos não é um papel que você faz sentado numa cadeira conversando. É luta, é peso, é machado, meu irmão. O cara sendo uma montanha de músculo em todas as cenas. Dizem, ok, que a produção tinha até esperança. Mas a real, cara, é que o papel exige um físico absurdo, entende? Então, ia ser... Não ia nem ser seguro ele voltar a gravar antes de 2027. Tá vendo o problema, cara? Não é só esperar ele parar de sentir dor. Então, cara, a gente tá falando de talvez um ano parado antes disso aí. Ah, mas dá pra dar uma corrigida no físico, com efeitos visuais, com IA, Peter? Até dá, mas não é a mesma coisa, você sabe, né, cara? E aqui tem um detalhe que ninguém pensou. O Atreus. O menino que faz o filho do Kratos é uma criança. E criança, galera, cresce muito rápido. Pô, quando eles voltarem a gravar, o moleque já vai ter mudado, vai ter crescido, mudado de cara, cheio de espinha, né? Você viu o perrengue que foi Stranger Things? Não ia nem colar direito com o resto. Porque o Atreus daquelas cenas ia aparecer outro personagem.
boa parte daquele material já ia pro lixo do mesmo jeito, por causa do mequetrefe lá. Então é uma bola de neve, cara. Ok, agora você junta tudo isso com dinheiro. Quem que você acha que devia ser o novo Kratos da série? Se você pudesse escolher qualquer outro ator vivo hoje para pegar o machado no lugar do Ryan Reynolds, quem que seria? Escreve nos comentários aqui embaixo. E não